Hoje eu queria chamar a atenção para um dado estatístico, curioso. Você sabe que a eleição presidencial a gente pode dividir entre as eleições em que o presidente não tem um candidato oficial, foi uma, a eleição de 1989. Todos os candidatos eram de oposição ao presidente, todos. O presidente era o José Sarney e todos eles eram candidatos de oposição. E você tem a eleição em que você tem um candidato oficial, que pode ser o presidente. Eleição de 98, Fernando Henrique era o presidente. Eleição de 2006, o Lula era o presidente. Eleição de 2014, a Dilma era a presidente. E a eleição atual, quarta eleição, portanto, em que você tem o presidente como candidato. E a eleição em que há um candidato oficial apoiado pelo presidente da República. 94, Fernando Henrique, candidato apoiado pelo Itamar Franco. 2002, havia um candidato oficial apoiado pelo Fernando Henrique, era o Serra, perdeu. 2010, havia um candidato apoiado pelo presidente, que era a Dilma, apoiada pelo Lula, ganhou. E 2018, você tinha um candidato oficial, que era o Henrique Meirelles, ninguém tomou conhecimento da candidatura dele. Só ele, porque gastou uma bala, gastou um monte de dinheiro, mas era o dinheiro dele. Gastou 60, 70 milhões de reais do dinheiro dele para tentar alcançar o Palácio do Planalto. O eleitor falou, não, vamos pensar em outra alternativa, você a gente não quer. Mas ele disputou e era o candidato oficial. Tal. E aí, você, portanto, tem esses tipos de eleição, né? Se você olhar em qualquer um dos tipos que eu listei, a essa altura do campeonato, seja final de abril, às vezes a pesquisa não há uma pesquisa que coincide com o final de abril, coincide com o meio de abril, ou coincide com o meio de maio, e 2018 é um caso excepcional, vou falar deles. Mas as outras eleições, todas elas, o candidato que ganhou a eleição já estava em primeiro ou em segundo lugar. Estava no topo. Então, 89, por exemplo, Collor estava na frente, Brizola e Lula estavam colados. Brizola na frente do Lula, mas o Lula estava lá em cima, colado no Brizola. E os dois não estavam muito distantes do Collor, não. Mais um mês e meio e o Collor daria uma descolada e na reta final o Lula passaria o Brizola, mas o Lula já estava lá. Aí você vai para a eleição de 94, o Lula estava, nessa época do ano, bem na frente do Fernando Henrique, mas era Lula, Fernando Henrique era o segundo e outros, né? Na eleição de 2002, você tinha o Lula bem na frente do candidato Serra, que era o segundo colocado. Então os dois que foram para o segundo turno eram o primeiro e o segundo colocado. Em 94, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, né? E o que ficou em segundo lugar foi o Lula. 2010, Dilma e Serra vão para o segundo turno. Serra estava na frente da Dilma, mas eram os dois primeiros colocados, os dois que foram para o segundo turno, né? Na eleição de 98, 2006, 2014, que são as eleições em que você tinha um presidente candidato, agora vai ter de novo. Em 98, o Fernando Henrique estava na frente do Lula, mas era o Fernando Henrique e o Lula. Aí o Fernando Henrique ganhou em primeiro turno. 2006, Lula e Alckmin eram os primeiro e segundo colocados. E foram os dois para o segundo turno, né? E 2014 era Dilma e Aécio. O terceiro colocado era Eduardo Campos. Infelizmente, faleceu num acidente dramático naquela eleição. Mas era Dilma e Aécio. Então, em todas as eleições, com exceção de 2018, por que é uma exceção? É uma exceção porque tinha aquela história, Lula vai ser candidato, não vai ser candidato, estava preso, vai poder sair, não vai poder sair. Então tinha nessa época do ano muita especulação ainda, simulações com Lula, sem Lula, com Haddad, sem Haddad, mas o fato é, o primeiro candidato nas simulações sem Lula era o Bolsonaro, que ganhou a eleição nessa época do ano. Aliás, 15 de abril saiu essa pesquisa. Bolsonaro em primeiro, Marina em segundo. Aí tinha umas especulações, Joaquim Barbosa, Ciro, tal. Mas quem ganhou a eleição estava em primeiro lugar. O que isso significa é que se a história serve para alguma coisa, se olhar para trás serve para a gente tirar alguma lição,
A lição das eleições anteriores autorizam a gente a dizer que nunca surgiu um candidato novo depois deste momento. Não surgiu. E aquele que venceria as eleições já era o primeiro ou o segundo colocado. Já estava no topo. Já estava disputando a cabeça. E não lá embaixo, disputando a Nanicolândia. Não era um nanico. Não é que veio um nanico e saiu do nada. Nessa altura do campeonato, para frente, não teve. Claro que a gente pode dizer, e a gente tem que ter claro, que um dia existiu uma Primeira Guerra Mundial. Por que ela é chamada de Primeira Guerra Mundial? Porque nunca tinha havido uma guerra mundial. Então sempre pode existir algo pela primeira vez. Algo inesperado. Sempre pode existir. Algo que você não imaginava que pudesse acontecer. E acontece. Né? Se você fosse ouvir a Bolsa de Apostas de 2 meses atrás, diriam Bolsonaro fora do páreo. Ei, Lula, olha, risco de primeiro turno, hein? Quem é que hoje, qual é o analista hoje que pode dizer uma coisa dessa? Qualquer um pode dizer, mas qual analista que hoje diz isso? Nenhum, não diz. Já tem gente dizendo, não, você vai ver, e o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Você fala, como assim? Mas há 1 mês, 2, diziam o contrário. Então, tem de tudo. Mas o fato é, se a história serve para alguma coisa, se a análise dos números pretéritos serve para alguma coisa, nunca aconteceu de surgir um nome novo, do nada e tal. E tem alguns motivos para você entender que isso acontece e que se repetem nessa eleição. O primeiro motivo é que quando você vai votar em alguém, a primeira coisa é você prestar atenção no que ele diz. Você não consegue prestar atenção numa pessoa de quem você não consegue gostar, ou pelo menos por quem você não se interessa. Como é que você vai prestar atenção numa promessa, numa proposta de uma pessoa que não te encanta? E os candidatos da Nanicolândia não encantam ninguém. Não encantam ninguém. Eles não conseguem encantar. Então eles podem dizer as coisas mais fantásticas do mundo. Vai ver, alguém já falou E é igual a MC ao quadrado. Vai ver, alguém já deu a fórmula da água. Alguém já ensinou como é que você acaba com a lei da gravidade. Mas ninguém está prestando atenção. Então tá aí o João Dória para lá e para cá, Simone Tebet para lá e para cá. E não vai, não vinga, não anda. O Ciro não sabe mais com quem briga. Tem hora que ele briga com o Lula, tem hora que ele briga com o Bolsonaro. É aquele desespero de tentar ocupar um espaço. O João Dória bateu no Lula a mais não poder. Agora, não, o Lula eu respeito e tal. Muda e vai tentando achar um lugar, um locus para ele e tal. E Simone Tebet. E ficam ali. Será hoje que faz alguma diferença se você montar uma chapa que vai ser Simone Tebet com o vice Eduardo Leite, ou com João Dória, o vice Simone Tebet, ou Simone Tebet com o vice João Dória, e aí os caras falam, não, peraí, agora não, para tudo. Alguém sente isso? Você conversa com os estudiosos, analistas, eles falam, não está aparecendo. Pode aparecer um nome novo, pode ser que esses partidos que estão se reunindo e conversando, com conversas tão produtivas quanto as conversas que as autoridades ucranianas têm com as autoridades russas, ou seja, nada, a guerra continua e as tais conversas de paz a gente sempre espera e noticia, mas elas não acontecem. A gente está noticiando também essas conversas de paz entre PSDB, MDB e os União Brasil e os poderíamos, tentamos, todavia, contudo, e não sai nada. Não sai nada. Cadê a coisa andando? E, em parte, porque você tem 2 centros gravitacionais muito fortes, que são 2 personalidades muito fortes, que são Bolsonaro e Lula. É difícil a gente puxar, talvez Collor e Lula tivessem personalidades fortes como essas
que a gente tem agora, Bolsonaro e Lula. Difícil pensar. São duas personalidades muito fortes, acabam formando dois centros gravitacionais importantes e acabam atraindo os votos na versão espontânea, na versão estimulada e ficando com todos os votos. Eles ficam com quase todos os votos e sobra muito pouco para os outros. Estatisticamente, há espaço para uma terceira via, mas aí não é matemática. Você pega a planilha e fala, esse aqui tem 40, esse aqui tem 25, esse aqui tem 35, esse aqui tem 30, sobra 28. Opa, um candidato com 28, 25, 24. Briga, né? Briga, vai pro vácuo, quem sabe. Mas cadê? Será que somar o 4 de um com o 2 do outro dá 6? Ou somar o 4 de um com o 2 de outro dá 4? Porque vice é vice. Ou alguém vai votar no Lula por causa do Geraldo Alckmin, alguém vai votar no Bolsonaro por causa do General Braga Neto. Ninguém. Botar o General Braga Neto, botar um deputado, botar um senador, botar quem for, não vai mudar nada. Não pode botar alguém que seja exótico à política. Mas difícil imaginar, não. Por que você vai votar no candidato A ou B? Não, por causa do vice. Mas o vice não vai assumir. Se o vice assumir é porque deu ruim. O Michel Temer se tornou presidente da República porque deu ruim com a Dilma. A Dilma foi empichada. Aí entrou o Michel Temer. Aí as pessoas puderam conhecer o vice. Mas até esse momento, as pessoas votaram em 10 e em 14 na Dilma. Não votaram no Michel Temer. Michel Temer ajudou a dar governabilidade. Michel Temer ajudou no campo político. Mas no campo eleitoral, você tinha que levar. Era a Dilma. Mas eu quero o Temer. Bom, mas você vai ter que trabalhar com a Dilma, vai ter que trabalhar com o candidato Lula, se quiser o Geraldo Alckmin, mas ninguém vai votar por causa do Geraldo Alckmin. Até porque, se você torcer pelo vice, é porque você quer algo ruim para o candidato. Se torcer para o General Braga e para o Geraldo Alckmin, você quer alguma coisa ruim para o Lula e para o Bolsonaro. E quem vota no Bolsonaro e vota no Lula não quer algo ruim para os candidatos. Além de personalidades fortes, essa eleição tem uma marca. Os dois candidatos que aparecem em primeiro lugar já foram presidentes. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Se na eleição de 89 você tinha duas personalidades fortes, você nessa eleição tem duas personalidades fortes que já foram presidentes. Um que é, outro que já foi. Então eles não podem sair prometendo que farão coisas que não fizeram. É uma avaliação sobre o passado. É olhar para trás e falar qual dos dois passados eu quero mais. O passado Bolsonaro ou o passado Lula. Os outros candidatos nas outras eleições sempre tinha um que nunca tinha disputado. Olha, no meu governo, quando eu entrar, vou fazer diferente. Aqui tem de novo, o Ciro Gomes fala uns troços, né? O João Dória, Simone Tebet. Mas os que estão em primeiro lugar e segundo lugar, aqueles em quem a sociedade presta atenção, aqueles que geram manchete nos sites, nos jornais, destaque nas rádios, nas televisões, são os caras que já foram presidentes. E isso muda tudo. Já estive lá, sei como é, farei assim o assado. E aí tem gente que prefere o passado de um, tem gente que prefere o passado, o presente, do outro. E como é que os outros entram nessa disputa, né? Então, eu acho muito curioso olhar as lições do passado, as especificidades dessa eleição, mas observar, que é o meu ponto central aqui, que pode acontecer uma coisa incrível. Primeira Guerra Mundial, como eu falei, nunca tinha acontecido. Mas a matemática e a análise fria dos números e das eleições anteriores e das pesquisas nessa época exclui um nome, não é o surgimento de um nome novo, mas exclui a ascensão de um dos candidatos postos como se fosse um meteoro, porque sai falando coisas que a gente não imaginou. Então é a matemática confirmando o que alguns dizem. É Lula e Bolsonaro, é Lula e Bolsonaro. E claro, muita gente esperando. Bom, mas sei lá, de repente esses caras que estão aí, eles abrem mão para um que não está aí, né? Aí a gente não sabe, tem que ser alguém que já esteja afiliado a um partido, alguém que seja conhecido para poder
participar dessa disputa, porque a taxa de conhecimento dos candidatos que estão em primeiro e segundo lugar é absoluta e o tempo vai se tornando cada vez mais exíguo para entrar nessa disputa.